Meu nome é Marcelo Coman, eu sou sócio aqui da Argos, sou diretor comercial da empresa. Bom, eu entrei na área de diagnóstico em 2011, né? Eu comecei trabalhando numa grande indústria nacional, que é bem conhecida no mercado, é a Labtest. Então foi quando eu tive meu primeiro contato nesse segmento de diagnóstico. Já conhecia já o Mayber, né, de alguns anos já, a gente já tinha trabalhado em uma outra empresa juntos. Então eu entrei nessa empresa, foi meu primeiro contato, né, com o segmento de diagnóstico. Depois até levei o Mayber para lá, eu fui para lá para assumir uma gerência do canal de licitações. E depois de um tempo eu levei o Mayber para lá, ele compôs o nosso time e nós ficamos lá aproximadamente uns 5 anos. Quando eu entrei nesse mercado de diagnóstico, então lá que eu conheci a Argos. A Argos era um concorrente nosso. Então em licitações que a gente participava, né, naquela época tinha muito pregão presencial, então a gente ia muito para campo para participar de pregão pelo Brasil inteiro. E em Minas Gerais a gente participava em muitos municípios, né? Então foi aí que a gente conheceu a Argos, foi aí que a gente conheceu o Wellington, né, que já estava aí na trajetória há muito tempo. Então foi dessa forma que eu entrei nesse mercado. Foi quando eu conheci a Argos, foi quando eu comecei a interagir com o mercado de diagnóstico. Eu e o Mayber a gente observava muito como era o formato de atuação da Argos em Minas, né? Uma empresa pequena, a gente ainda é uma empresa pequena e muito com esse DNA de estar muito próximo do cliente, né? Então o próprio Wellington mesmo, ele ia direto nos pregões, ele mesmo estava lá, né? Então a gente observava aquilo e falava, o dono da empresa está ali, né? Então, e esse mesmo contato ele também tinha com os clientes. E era uma coisa que a gente se identificava muito, né? A gente trabalhava numa grande indústria e a gente já tinha um pouco desse viés lá dentro, né? Era uma coisa que me marcou muito na Labtest, é que lá dentro tinha um refeitório e a presidente da empresa almoçava junto com a gente. Então ela ia para dentro do refeitório e a gente tinha acesso direto a ela. Em congressos, por exemplo, a gente ia pelo Brasil afora, ela também participava dos congressos. Então ela estava lá no stand, ela é presidente da empresa, uma grande indústria, e o cliente tinha acesso a ela, conversava, então, ou seja, ela também era presente, né? Então a gente já teve essa primeira experiência lá. Quando a gente foi para o mercado e começamos a conhecer nossos concorrentes, a gente também se deparou com o Wellington, na Argos, fazendo isso também. E aquilo chamou a nossa atenção. Aí, ao longo do tempo, a vida vai tomando alguns caminhos, então a gente acabou chegando num momento que deu pra gente... O Mayber veio primeiro, né? E depois, eu tô aqui há um pouco mais de um ano, foi quando eu fui convidado pelos dois para fazer parte do grupo. E realmente aquilo lá me marcou muito, né? Óbvio, eu já tinha um plano de estar no quadro societário de alguma empresa, né? Já tive outras empresas que não deram certo, já tive outras experiências. Então era um negócio que eu tinha para mim, era um desejo meu de vida. Só que eu queria estar num grupo, estar numa empresa onde os meus sócios tivessem as mesmas crenças e valores do que eu e onde também eu pudesse exercer esse formato de trabalho, esse formato de gestão, esse formato de negócio, né? Onde a gente é o dono e a gente não está atrás de uma mesa, a gente realmente está na ponta, a gente encontra com o cliente, a gente vai para o campo, o cliente tem nosso telefone, liga para a gente conversa, isso é uma coisa que acontece aqui todo dia, o tempo inteiro, e não se perdeu, né? Isso vem com o Wellington há mais de 30 anos, o Mayber veio para cá também, continua fazendo isso e eu também queria fazer parte desse modelo de negócio. Eu e o Mayber, a gente tem uma coisa, a gente tem um dilema, né? Um lema, na verdade, e é muito parecido com o do Wellington, é que menos é mais. Então, assim, a gente está investindo muito em tecnologia, a gente está investindo muito em equipamento novo, em novos projetos, em novas soluções, mas sempre com esse direcional, sabe? A gente sempre olha assim, menos é mais, não vamos inventar moda. O básico bem feito dá resultado, né? Ele fideliza o cliente, ele entrega uma boa solução. Então é isso que a gente tem feito. Então a gente continua olhando para as novas tecnologias, para as tendências de mercado, olhando o que tem de novo, buscando novas soluções pelo mundo afora, mas nunca perdendo essa essência, nosso DNA, que fazer menos é mais. Então nunca inventando muita moda, nunca tentando desconstruir aquilo que sempre deu certo. E que é o tete-a-tete com o cliente, que é o que está no campo, entendendo a dor do cliente mesmo e trazendo, óbvio, ferramentas, tecnologia, a gente está investindo muito nisso para que a gente tenha cada vez mais gestão, dado, número, indicação para poder corroborar com o que nós já temos de DNA para gerar melhores soluções. Eu cheguei aqui em outubro de 2023, né? Então, assim, nesses 3 primeiros meses, de outubro a dezembro, eu fiquei no campo visitando clientes com o Mayber, né? Para conhecer os clientes aqui, me apresentar também e a gente começar a construir relacionamento. E numa dessas visitas, a gente teve um cliente que a frase dele, para mim, foi a resposta da decisão que eu tinha tomado, que é a decisão certa. A gente lá conversando e tal, e eu fiz essa pergunta para ele, né? Eu perguntei,
o que te faz ainda estar junto com a Argos há tanto tempo, né? E ele me respondeu desse jeito, ele falou assim, na Argos eu converso direto com o dono. Então ele falou, eu tenho acesso direto a vocês. Então, ele falou, eu tenho todo o suporte da empresa, eu converso com todas as áreas, né? Eu sigo todos os processos, mas se eu precisar falar com o Maiber, com o Wellington, eu ligo, eles me atendem a qualquer hora. Ele falou, isso para mim foi o diferencial. Então, para mim, foi a minha resposta que eu estava procurando, que era exatamente esse modelo de negócio que eu queria fazer parte. Então, para mim, aquilo foi marcante, não esqueço. Foi logo nos primeiros 3 meses, foi a resposta que eu tive de um próprio cliente. Transparência. Eu me identifico mais, assim, muito com isso. Transparência e simplicidade. Então, são as duas coisas para mim que eu mais me identifico, né? Então, assim, coisas simples, né, mas com muita transparência dentro de tudo que a gente faz. São os valores que eu mais me identifico com a Argos e com os meus sócios. Olha, hoje está difícil, né, fazer isso. Por quê? O mercado está muito aberto, né? Depois do Covid, houve no nosso segmento, né? Então, assim, a gente tem 2 impactos, né? Depois do Covid, o mercado abriu muito e teve um investimento pesado, muito forte na área da saúde, que estava há muito tempo aí um pouco de lado, né? Então, para o segmento de diagnóstico foi muito bom, porque teve injeção de capital, muito investimento do poder público, foi muito bom, mas em contrapartida o mercado abriu demais também, porque houve aquele boom, né, de vender kit de Covid, então várias empresas apareceram no mercado. E o que aconteceu? Foi uma onda, né? A onda quebrou, muitas empresas retrocederam, não conseguiram dar continuidade no mercado, porém, várias outras continuaram e várias outras ainda estão vindo, né? Então tá difícil, de certa forma, você conseguir achar uma brecha dentro do mercado onde você ainda consiga se posicionar. Tá muito difícil, né? O que a gente tem feito para continuar mantendo o nosso crescimento, mantendo a inovação? A gente preconiza sempre trabalhar com produto de qualidade, não necessariamente vão ser os mais baratos, isso é um viés nosso. Trabalhar com preço, vender o mais barato, commodities, não é o nosso negócio. A gente busca produtos premium mesmo, de alta qualidade, que normalmente são mais caros, o posicionamento é um pouco diferente no mercado, mas é aquilo que a gente traz para o cliente de inovação, né? Robustez, produtos que têm maior tempo, né, que duram no mercado, ou seja, eles não entram em obsolescência tão rápido, que hoje é um desafio que a gente tem, né? Muita tecnologia, então a obsolescência é um negócio que bate à porta toda hora. Então, assim, a maior dificuldade nossa hoje é conseguir se manter dentro do posicionamento de mercado, em algum lugar, né? Porque hoje é uma enxurrada de produto novo que chega todo dia, da China principalmente, agora está vindo da Índia também, então, ou seja, de vários lugares estão vindo produto o tempo inteiro. Então, isso é difícil a gente conseguir se encaixar numa linha de produto que corrobora com aquilo que a gente defende no nosso negócio e conseguir segurar essas parcerias sendo um distribuidor. A gente tem um movimento muito grande de muita indústria, né, de muito importador entrando direto no mercado, e isso dá uma mexida no processo. Então, é difícil a gente conseguir mantendo o mesmo ritmo que a gente tem de crescimento, mas conseguindo manter esse mesmo diferencial na ponta com um preço mais alto, porque o nosso produto ele é um produto mais premium mesmo. A gente realmente posiciona os produtos que a gente trabalha num nicho, né, num hall de produto que tem no mercado diferenciado realmente. A gente está sempre muito atento àquilo que é nova tecnologia, são novas soluções, né, que inova aquele diagnóstico dentro do laboratório, que automatiza mais o processo, aquilo que traz mais segurança no resultado. Então, tudo isso é o que a gente está sempre de olho no mercado. Mas, como um bom mineiro, a gente tem sempre o pé atrás. Então, a gente viu esse movimento do Covid, muita empresa vindo, trazendo muito produto com qualidade, né, que não são boas, que até já morreram no mercado. Então, ou seja, a gente faz isso, a gente tem um pé atrás, a gente olha as tecnologias, deixa isso evoluir um pouco, valida muito, testa muito, para depois, de fato, a gente colocar isso dentro do hall da Argos para poder levar para o mercado. Eu enxergo assim, a gente tem um quadro societário muito legal, né? Tem o Wellington, que é o fundador da empresa, tem o Maiber, que veio depois, já está aqui 8, 9 anos, né, na gestão do negócio. Eu vim há pouco tempo, sou um pouco mais velho do que o Maiber, né? Então, ou seja, nós temos esse equilíbrio, né, entre os sócios. Então, assim, eu vejo um futuro muito equilibrado mesmo, né? A gente tem o Maiber com uma energia, né, de um cara mais jovem e tal, tá com sangue no olho para os negócios e quer imprimir uma energia, né, uma velocidade maior.
eu tô ali no meio do caminho, dando um pouco de equilíbrio nisso, deixando, né, o acelerador e o freio ali trabalhando na medida que tem que trabalhar. E o Wellington, a experiência, né? Ou seja, evoluiu aí mais de 30 anos e aquela experiência que vão fazer os próximos 30 anos. Então eu vejo um futuro desse jeito, bastante equilíbrio, bastante pé no chão, um crescimento com muita responsabilidade e mantendo o DNA do nosso negócio, que é estar sempre olhando para o cliente, olhando para as tecnologias novas, inovações, mas nunca perdendo ele da nossa vista, né? O cliente sempre conseguindo nos ver, a gente quer sempre ter esse contato, tá no campo, tá visitando, tá dentro do laboratório e entendendo o que acontece lá no campo. Talvez eu usaria essa palavra, equilíbrio. Eu acho que é uma palavra que hoje, nesse momento que a gente está hoje, eu acho que fala muito sobre a Argos, né? Uma empresa muito equilibrada. Nós somos uma empresa pequena, mas a gente está muito bem posicionado no mercado. A gente distribui grandes marcas, né? Grandes empresas, a Wiener mesmo, que hoje é o nosso carro-chefe na empresa, já está com a Argos há praticamente os 30 anos aí, de vida dela. Então, assim, eu resumiria nessa palavra, equilíbrio. Nós estamos muito equilibrados onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar e como que nós vamos chegar lá.